Olá, bom dia você que me assiste ou boa tarde, qualquer horário que você assistir esse vídeo, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos trazer o título da mensagem de hoje e depois vamos orar. Vamos fazer uma análise total do capítulo 23 agora de segundo livro de Samuel, né? O capítulo 3, e nós vamos analisar agora, não, capítulo 23, capítulo 3 de segundo livro de Samuel. E o título é A Minha Derrota Vem ao Repetir Erros Alheios. A minha derrota vem ao repetir erros alheios. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento, obrigado pela tua graça, pela tua paz, pelo poder do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, agora, ó Deus, a fazer uma análise completa desse capítulo 3 de 2 Samuel. E que aprendamos, ó Deus, com a vida de Davi, com a vida de Abner, de Joabe, ó Deus, a procedermos bem, analisando os erros dos outros, mas tirando, ó Deus, benefícios para as nossas vidas e não repetindo-os, ó Deus. No nome de Jesus, o Senhor pode nos dar sabedoria e graça. Então eu, esta pessoa que assiste esse vídeo, pedimos do Senhor total sabedoria, que venha do trono da graça o entendimento da Tua Palavra e que isso produza fruto para as nossas vidas, para os nossos familiares e para todos os nossos amigos e nossos irmãos em Cristo, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Glorificamos a Deus por Sua Palavra. Então vamos agora meditar no que diz a palavra de Deus, que está em segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 22, o versículo 30 e o 39. O versículo 22 do terceiro capítulo do livro de Samuel diz exatamente assim: E eis que os servos de Davi e Joabe chegaram da perseguição a uma tropa e traziam consigo um grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele o havia despedido e ele tinha partido em paz. Vamos ler o versículo 30, que diz: Assim Joabe e Abisai, o seu irmão, mataram Abner, porquanto tinha matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. E o versículo 39 diz: E eu estou fraco neste dia, dizia Davi, e eu estou fraco neste dia, mesmo sendo um rei ungido. E estes homens, filhos de Zeruia, são sobremaneiras duros ou selvagens para mim. O Senhor retribuirá ao malfeitor o mal que ele causou. Palavras de Davi, né? Fechando este capítulo 3 de 2 Samuel. Baseado no título que lemos, nós vamos analisar alguns fatos que aconteceram na vida de Davi. Sabemos que Davi, depois que ele estava em Ziclag, que Deus ordena a ele que suba para Hebrom, ele vai então para Hebrom e fica ali em Hebrom. Os seus 600 homens estão com ele, Judá o faz rei. Isso é uma análise completa do capítulo 3. Então Judá o faz rei, mas acontece que nos 600 homens você não vê menção de que Joabe, Abisai e Azael estão com Davi. Parece que eles se ajuntam a Davi ali em Hebrom, depois que Davi fora feito rei. Também vemos que Joabe parece se impor um pouco aos demais, talvez pela sua bravura, pelo seu desempenho, pela sua intrepidez. Ele então sobressai os demais e notamos que ali Joabe sai para uma razão e encontra então Abner. Os dois batem de frente. Como nós já falamos em vídeo passado, uma batalha ali entre 12 homens de cada lado, os 24 morrem. Azael, então Joabe,
começa a perseguir Abner, que foge deles. Abner então mata Azael, porque ele deu a chance de vida a Azael, mas Azael não aceitou a chance de vida que Abner estava dando para ele se desviar e parar de persegui-lo, e então ele mata Azael. Joabe persegue Abner, e Abner então faz uma proposta de trégua para Joabe, e Joabe aceita essa proposta de trégua. Mas mostra-se que Joabe estava crescendo tanto que ele é que tinha a trombeta para mandar atacar e para mandar agora recuar, aceitando a trégua. Então notamos que também ali no capítulo 3 diz que Davi teve 6 mulheres e um filho homem com cada mulher, e exceto com Maaca, que ele teve a filha Tamar, e disso falamos também. De Maaca, que era filha de um rei, a Talmai de Jesur, né? Jesur era um povoado pequeno que Davi tomou esta Maaca como esposa para fazer talvez uma aliança política com o rei Jesur, né? O rei Talmai de Jesur. E dela veio então Absalão. Absalão então foi uma mistura da religião desse Talmai, né, que era um rei pagão, e a mistura de Davi, que era hebreu. Então Absalão saiu meio complicado, filho, por causa dessa aliança política. E o título da nossa mensagem nos leva a entender que Davi, por mais que fosse um rei escolhido de Deus, né, porque a ordem de Deus está lá em Deuteronômio capítulo 17, né, dizendo algumas regras para o rei. Davi, então, fora escolhido, né, por Deus para ser rei. E até aí estava tudo bem, mas parece que Davi comete erros que Saul cometera. E por isso o título da nossa mensagem nos leva a preocupar em observar se os outros cometem erros, nós não podemos repetir. E Davi repetiu. Saul, ele oferta, qual foi o erro de Davi? Saul oferta a sua filha mais velha como prêmio de guerra ali para quem matasse Golias. Recordam disso? Merabe fora oferecido como prêmio de guerra. Como Davi, que mata Golias, não quis Merabe, então Saul, querendo que Davi morresse, porque Davi foi aplaudido pelas mulheres, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, Saul não gostou disso. Então, ele viu que Mical estava amando Davi. O que ele faz? Oferece Mical e impõe o prepúcio de 100 homens filisteus. Davi paga com o dobro, né, levando 200 prepúcios. Porém, o que acontece é que tem um mistério atrás disso. Mas Davi paga muito mais do que Saul exigiu. Então este foi o erro de Davi, né, de cometer o erro mesmo que Saul ofereceu, fazendo política usando a própria filha, né, querendo assumir ali o seu reinado. Davi agora vem fazendo política com o rei Jesur, e este foi um erro. Outro erro, lembra que Saul, ele estava ali perseguindo Davi, e Doeg vem e levanta uma informação ali, e Saul então dá a Doeg o direito de fazer o que ele quisesse. Ele vai ali e mata 85 sacerdotes e bota fogo na cidade. Davi também talvez cometera este mesmo erro, deixando que Joabe alavancara como comandante do seu exército, sem que ele ainda tivesse nomeado Joabe para tal. E Joabe então começa a ter problema. E qual foi o problema? Joabe aceitando a trégua, aí ele vai na emboscada de outros homens, lá atrás de outros homens, perseguindo outra tropa, mas Abner, por vingança, querendo que Isbosete, né, colocar Isbosete no lugar dele, porque ele o acusou falsamente, Abner então começa então a propor uma aliança com Davi, manda mensageiro. Davi diz que entregaria todo Israel nas mãos de Davi, isso por vingança a Isbosete.
Quando ele vai ver a Davi e faz as propostas de entregar todo Israel a Davi, Davi gosta do plano, né? Abner já trouxe a Mical de volta, porque Davi exigiu isso, que Mical viesse, então, a esposa voltasse a ele, né? A filha de Saul. E o que acontece, então, é que Abner faz aliança com Davi, Davi dá um banquete a ele, e Abner vai embora em paz. Joabe volta, então, dessa perseguição aí, com muitos despojos, e fica sabendo que Abner teve ali, e que depois de Davi estar com ele, que Abner saiu ileso. Joabe, então, vai repreender o rei. Ao repreender o rei não dá a ele nenhuma palavra, nem sim, nem não, não abre a boca. Ele, mais insatisfeito a ele, então, ele cria uma emboscada para Abner e manda chamar a Abner. Quando Abner vem achando que era algo de paz, porque o rei o despediu em paz, ileso, né? O rei aceitou a proposta dele. Joabe e Abisai, então, o mata. E o narrador da Bíblia diz, né, segundo Samuel, que foi por causa da morte de Azael. Mas eu vou um pouco além. Isso não foi somente a morte de Azael. O que Joabe fez ali foi um ciúmes, medo de perder a sua posição, porque Abner era um grande homem em todo Israel, e Joabe ainda não chegou a tal. Então Abner seria, na verdade, o líder ali do exército na visão de Joabe, né? O líder, o primeiro homem de Davi. E Abner e Joabe então resolve eliminar isso aí, talvez por orgulho, medo, ambição, tudo isso na pessoa de Joabe. Mas Davi faz algo tremendo. Davi fica sabendo disso, e então Davi dá as honrarias a Abner, e Davi provou para Israel que ele não tinha culpa nas atitudes de Joabe. O que ele fez? Ele coloca então Joabe para rasgar as suas vestes, e Abisai e todos que estavam ali com Joabe, rasguem as suas vestes, e nós vamos dar um sepultamento digno a Abner, porque este valente era um príncipe honrado sobre todo Israel. Agora, envergonhado, Joabe tem que ali seguir Davi com o féretro até depositar o corpo de Abner, né, com um enterro justo para um homem que já tinha mudado a sua ideia. A vingança de Joabe veio acompanhado também da ambição de não querer perder o poder, passando por cima da autoridade de Davi. Ele então causou este mal grande que trouxe um choro e um sofrimento para todo o Israel. Eu não posso repetir os erros dos outros. Davi repetiu alguns erros de Saul, e isto vem lhe causar muitos danos, começando aí agora com Abner. E nos nossos estudos seguintes, nós vamos ver que houveram outros problemas gravíssimos também para Davi. E Absalão está crescendo ali em Hebrom. Absalão está crescendo do lado de Davi, mas com a mistura religiosa do paganismo com a junção da religião dos hebreus. E parece que Absalão vai ter mais do paganismo do que do próprio povo hebreu. E nós falaremos disso mais tarde. Eu convido a você a analisar a tua vida. E analisar, eu também vou analisar a minha vida. Porque tem uma pessoa que disse que o inteligente aprende com seus próprios erros. Mas eu sempre afirmo que o inteligente aprende com os erros dos outros. Olha o teu caminho, olha o caminho dos outros. A Bíblia sempre apresenta os dois lados. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, faz diferença do que serve e do que não serve. Então, se Deus analisa o passo de todos os homens, como dissemos em mensagens passadas, Ele analisa o teu e o meu também, e Ele está olhando você, está olhando a mim, mas está olhando o ímpio também, ou aquele outro que comete erros. E nós não devemos olhar como Deus, ver como Deus. Sim, olhamos para a vida do outro. É algo de frutífero nele que glorifica a Deus. Eu vou copiar isso para mim.
mas é algo que Deus está repugnando, que Deus está rejeitando, que desagrada a Deus. Eu não vou querer imitar os passos deles, porque se eu for cometer os erros dele, eu errarei como ele errou, e eu vou desagradar ao meu Deus. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, em certos momentos, ele esqueceu-se da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 17, o verso 17, diz que o rei não podia ter para si muitas mulheres, que senão ele iria desviar o seu coração do Senhor. Davi, em Hebrom, já tinha 6 e manda trazer a primeira, que se tornou a 7ª, que era Mical. Olha o problema que Davi se meteu. O segundo mandamento de Deus ali, o de não ter muitas mulheres, não juntar muita prata e muito ouro excessivo, e também ter a Torá do Senhor, a lei do Senhor, inclusive esta parte que diz para não ter muitas mulheres. Com ele ali para ser lido diariamente, para que o rei lesse diariamente, e ele então se firmasse e temesse ao Senhor diariamente. Isso não é diferente para mim e para você. Por isso Davi errou. Davi não prestou atenção neste detalhe, senão ele teria uma mulher somente, segundo a Bíblia diz para que o rei fizesse. Era próprio dos outros reis fazer alianças com casamentos, mas Deus requereu para Israel que o rei de Israel primeiro fosse escolhido por Deus e então constituído entre o povo. Teria que ser da própria nação, não podia ser estrangeiro. E o povo errou em pequenos detalhes. Davi errou em pequenos detalhes. E todas as vezes que erramos diante de Deus, nós temos que pagar a consequência. Então você e eu, no nome de Jesus, vamos analisar essas coisas para não acontecer na nossa vida. Ah, o fulano faz desse jeito, o Beltrano faz daquele jeito. Mas consulte o Espírito Santo de Deus. Talvez ele está fazendo e você não deve fazer. Você não pode fazer. Se ele não se preocupa em ser vaso escolhido, vaso de honra para o Senhor, você e eu temos que buscar isto da parte de Deus. Senhor, orienta-me para eu não errar como erram os ímpios, como erram os outros. Eu não quero repetir erros alheios. Eu quero acertar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero crescer com o Senhor, eu preciso da orientação do Senhor. Tem aquele dizer, em meus passos, o que faria? Jesus, é muito bom analisar isso. Nós somos servos do Senhor Jesus, nós estamos marchando para o lar da glória, mas precisamos estar em harmonia com Deus e perguntarmos sempre, no meu lugar, nos meus sapatos, o que faria Jesus se ele estivesse agora colocando os pés onde eu quero colocar? Como seria o próximo passo que ele daria? Você e eu seremos abençoados se fizermos isto que a Bíblia mandou, Deuteronômio 17, ou do versículo 15 para frente, 14 para frente, diz que precisava-se meditar na palavra do Senhor, o rei, para não desviar o seu coração do Senhor. Eu e você também precisamos meditar na palavra de Deus, observar a nossa vida dentro da palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, acreditar no Senhor. Certamente a minha vida e a tua será diferente se nós colocarmos os nossos pensamentos em Deus, a nossa confiança em Deus e trilharmos dentro da palavra do Senhor, na observação da palavra do Senhor. Você quer ser diferente? Você quer ser forte? Você quer ser destemido?
Você quer ser aprovado e aprovada por Deus? Não se esqueça disso. Faça da Bíblia a tua regra de fé e prática. Acredita nela. A Bíblia é cheia de promessas e os regulamentos para essas promessas não são penosos, são regulamentos bons. E Deus promete que se você obedecer a palavra dele, se você procurar ser diferente deste mundo perdido, levando a Deus o teu louvor, a tua adoração, o teu clamor, temendo a Deus, certamente a graça de Deus estará com você, o amor de Deus estará com você e a companhia dele, através do Espírito Santo, irá trilhar com você em todo o teu caminho. Vou repetir para você o que eu falo sempre: feliz é o homem, feliz é a mulher que põe no Senhor a sua confiança e faz deste Deus o seu escudo, deste Deus a sua proteção, o seu braço forte, o seu abrigo secreto. Ele, Deus que vê todas as coisas, ele te abençoará. Ele fará o teu rosto brilhar, ele descerá a sua glória sobre você, e ele, além de escrever o teu nome no livro da vida, ele vai dizer: este servo me dá prazer. Este servo e esta serva medita na minha lei de dia e de noite, e eu não vou desampará-lo jamais. Eu serei para ele escudo e proteção. Ele é meu e eu sou dele. Ele me chama de Senhor Deus Pai. E eu chamo este servo e esta serva minha de filho e filha. Olha que lindo o que Deus quer para mim e para você. Vamos abraçar esta oportunidade que Deus está nos dando? Vamos engrandecer o nome dele, vamos exaltar o nome dele e dizer: Senhor, tu és tudo que eu tenho e tudo o que eu preciso. O resto é só consequência desta vida, o resto é só benção que eu tenho para receber. Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Depois de longas horas, eu devo estar passando de 8 horas já de meditação e de oração. Eu dedico a você esta palavra dizendo: um abraço meu para você. Até amanhã, se Deus quiser. Sigamos juntos aprendendo a palavra de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe você e família. E muito obrigado por assistir. Eu sei que você se irá, após ouvir este vídeo, uma bênção nas mãos do Deus vivo, após assistir estes vídeos. E que Deus te abençoe, que você possa assistir outros também, no nome de Jesus. Pastor Riva Martins, um abraço meu e fique com Deus, no nome de Jesus.